Então, beleza, irmãos. Nós retomamos domingo passado, você deve ter acompanhado de casa, o estudo sobre a jornada e o legado de Davi. E nós falamos sobre a experiência trágica da morte de Uzá na hora que a arca vai entrando na cidade de Jerusalém. E eu falei para os irmãos sobre a importância do temor de Deus. Não lembram? Quem assistiu, né, o tema da preleção da semana passada foi esse, o temor do Senhor. Muita gente acha que o temor do Senhor tem a ver com respeito, né, com consideração. Até contei na hora da preleção que uma vez um casal que estava se preparando para casar fez um convite, né, e nos convites é muito comum colocar versículos, né? E eles colocaram um versículo que fala do temor do Senhor. Eles me procuraram e perguntaram, a gente pode trocar essa palavra temor por sabedoria, por respeito, por consideração? Eu falei, não pode, porque no original da escritura lá é medo mesmo. Ah, mas medo é uma coisa pesada, eles disseram. Mas é pesado mesmo, é para ter medo mesmo, porque quando a arca caiu e o cara botou a mão e morreu, aí todo mundo ficou com medo. Medo de quê? Do tamanho de Deus e da fragilidade humana. E o problema da religião é que ela muitas vezes faz a gente esquecer disso, dessa realidade, da grandeza do Deus a quem nós servimos. Então nós aprendemos com Davi da maneira mais difícil, né? O que Davi queria naquela cena de 2 Samuel 6? Ele queria coroar o reino dele com a entrada triunfal da arca pelas portas de Jerusalém, para que todas as nações da terra recebessem aquela mensagem: o grande Deus está comigo, me favorece. Só que não foi o que aconteceu. Agora nós vamos ver um segundo movimento de Davi na mesma direção, e vamos aprender com ele e aplicar na nossa vida. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 a 29. O rei Davi morava no seu palácio, e o Senhor lhe deu descanso de todos os inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, e a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Então Natã respondeu: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã: diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em casa desde o dia que tirei os israelitas do Egito. Vou de tenda em tenda, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder a quem ordenei que pastoreasse o meu povo: por que você não me construiu um templo ou cedro? Um templo de cedro? Diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano do meu povo Israel. E sempre estive com você por onde você andou, e eliminei os seus inimigos. E agora eu o farei famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel e os plantarei ali, para que tenham o seu próprio lar, e não sejam mais incomodados. Ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo. Subjugarei os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o seu reino. E ele sim construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Vou ler só até o versículo 13, tá? Mas essa história é longa,
provavelmente, se Deus permitir, domingo que vem continuaremos falando dela. Hoje vamos nos ater, vamos fixar os olhos aqui sobre esse desejo que Davi demonstra de construir um templo para o Senhor, para o Deus de Israel. Você vai lembrar que na preleção passada, no capítulo 6, Davi é arrogante. Ele reúne 30 mil soldados, manda buscar a arca e se prepara para entrar cantando e dançando, celebrando, para que aquilo fique conhecido em toda a terra, que Deus o apoia, que Deus está com ele. Então ele faz isso com arrogância, e a arrogância dele cai por terra. Você vai lembrar também no texto que num primeiro momento Davi ficou injuriado porque Uzá morreu. Ele ficou chateado com Deus. Depois ele ficou com medo de Deus, e aí ele aprendeu a lição. Agora a gente tem um outro Davi. A poeira baixou, ele já está governando, não tem mais inimigos, agora ele virou um homem piedoso. Do arrogante Davi, agora a gente tem um piedoso. Puxa, eu tenho aqui o meu palácio, a minha cidade, e a arca do Senhor não tem um lugar para ficar. Então a Bíblia vai nos mostrar que seja com arrogância ou seja com piedade, o homem sempre acha que pode controlar Deus, experimentar Deus ou até mesmo ser Deus. Porque o que está em jogo nos textos é essa coisa do homem querer dizer quem Deus é, onde ele está, como ele vai se mover, como ele vai falar, onde ele vai morar, como ele vai agir. Isso é uma coisa do ser humano. Em todos os textos é a mesma coisa. Então na primeira batalha que nós vimos lá, bem antes ainda de Davi, na época de Samuel ainda, Israel lutando, tragam a arca, tragam Deus, traz Deus, leva Deus, como se Deus respondesse aos comandos dos homens. Isso é da natureza humana. Na verdade, isso é uma marca da queda. A queda de Gênesis deixou no homem esta marca. Que marca é essa? Ele acha que tem a mesma importância que o próprio Deus, e que ele comanda Deus, e que ele age como Deus, e muitas vezes ele se sente como Deus. Observem as comunidades de fé, as igrejas do nosso tempo. Muitas delas fazem os seus slogans, as suas faixas, os seus títulos, todas elas para dizer que Deus está ali onde eles estão, que Deus habita naqueles lugares, que Deus se manifesta mediante aqueles movimentos, aqueles líderes, aquelas canções, aqueles eventos. Isso é da natureza humana, é a marca da queda. Inclusive nós somos o tempo todo acusados, e oprimidos, no sentido de que quando nós não vamos à igreja por algum motivo, não estamos naquela igreja ou na outra igreja, naquelas comunidades, porque estamos ausentes por questões da nossa própria vida, muitas vezes somos acusados de estar longe de Deus porque estamos longe daqueles lugares e longe daqueles líderes. E isso mostra na Bíblia o conflito que há entre o teocentrismo e o antropocentrismo, ou seja, teocentrismo é Deus no centro e antropocentrismo é o homem no centro. E quase sempre, o que o homem quer? Colocar a si mesmo no centro. Foi o que aconteceu com Adão, foi o que aconteceu com Gideão, foi o que aconteceu com Saul, foi o que aconteceu com Uzias, foi o que aconteceu na Torre de Babel, foi o que aconteceu com os discípulos que disseram: mestre, quando você estiver no teu reino, coloque um trono à tua direita, um trono à tua esquerda, para que a gente fique ali. O homem quer o centro. A queda fez com que o ser humano ache que ele é Deus, que ele tem o poder de Deus, a honra de Deus, a glória de Deus. Ele se sente Deus. E a Bíblia vai o tempo todo dizer o quê? Que o homem é como o pó, é como a nuvem, é como a flor, que o homem é frágil, que o homem é fraco, que o homem não é nada, mas o homem não se sente assim. O homem se sente poderoso, grandioso e quer ficar no centro. Quer ficar no centro. A entrada da arca não deu certo. Num primeiro momento, porque a segunda entrada da arca foi diferente. Os levitas carregando, sacrifica, pede perdão, levanta, anda mais um pouquinho, Não foi o que Davi havia planejado. Agora ele tem um outro plano. Qual é o plano?
construiu um templo glorioso para Deus, para que os israelitas e o mundo inteiro saiba que o Deus eterno mora onde? Mora na cidade de Davi. Onde é o endereço de Deus? Na cidade de Davi. E a cidade de Davi, ela foi tomada, né? O monte de Sião, a fortaleza de Sião em Jerusalém, ela foi tomada. Então Davi estabeleceu ali o seu trono, e o que ele quer? Que todo mundo saiba que o grande Deus que validou o seu reino mora ali do lado da casa de Davi. Olha que barato. Imagina se Jesus morasse no seu quintal. Não seria bacana? Você não vai domingo não, Robson? Não, não preciso, porque Jesus mora aqui no meu quintal. Quando eu quero falar com Jesus, eu vou lá e falo com ele pertinho. A tendência no meio cristão, é engrandecer o homem e degradar Deus, chegando mesmo quase a divinizar o homem e humanizar Deus, que é o que a gente vê mesmo. Quase sempre Jesus é apresentado como uma pessoa comum, humanizado totalmente, e os pastores, os líderes, apóstolos, missionários, são divinizados. Às vezes divinizados pelo povo, às vezes divinizados por eles mesmos, e às vezes divinizados por todo mundo. Tem um clima de divinização. Homem de Deus, mulher de Deus. Pregamos então um Deus limitado pela autonomia humana. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Deus só vai agir se nós orarmos. O Espírito de Deus só vai se manifestar se nós nos reunirmos. A atmosfera só vai ser cheia da glória de Deus se nós cantarmos. Você compra uma casa, tem que levar o pastor lá para ungir a porta da tua casa. Compra a chave do carro, lá o carro, tem que levar o cara para abençoar o carro. Por quê? Porque Deus só vai agir se você tiver fé, se você orar, se você cantar, se você buscar. E muitas pessoas que não experimentam algo sobrenatural, como a cura, por exemplo, muitas delas são acusadas de não terem sido curadas porque não tiveram fé suficiente. Outras, inclusive, que aparentemente foram curadas, né? O cara vai num culto qualquer, ele é curado, de repente, meses depois a doença volta, aí ele também é acusado de ter tido fé num primeiro momento e depois não ter tido mais fé. E aí eu já ouvi muitas vezes, você também já deve ter ouvido, alguém dizer assim: Deus quer curar você, quer mover a mão na sua vida, mas Deus não pode porque você não crê. Deus não vai agir porque você não permite. Alguns líderes inclusive dizem isso: deixa Deus agir na sua vida. Essa frase é mais comum do que deixa Deus, permita que Deus haja na sua vida. Então, a ação de Deus, ela é limitada pela autonomia humana. E essa luta, ela teve origem no Éden, no jardim, na queda do homem, quando o inimigo fez o homem duvidar da palavra de Deus. Quando a serpente perguntou: por que você não come daquela árvore? E recebeu a explicação, qual foi o argumento da serpente? Bom, mas não foi bem isso que Deus disse. O caminho do inimigo, ao contrário do que muita gente pensa, não tem a ver com possessões ou com opressões. O caminho do inimigo é sempre desvalorizar o que Deus está dizendo e confundir a mente do homem. Um Deus limitado pela autonomia humana não é capaz de satisfazer as necessidades de um mundo perdido. Ele só vai agir, né, se nós orarmos ou se tivermos fé. Tem irmãos de várias igrejas diferentes, comunidades, que não creem nas suas próprias orações. Eles acham que Deus só vai ouvir oração se ele procurar a irmã de oração, o irmão de oração, o lugar da oração, o pastor da oração. Deus está sempre limitado pelas ações dos homens, pelo pensamento do homem. O que acontece é que o homem perdeu o conceito da soberania de Deus. A visão do Criador está distorcida. Deus não é soberano. Deus precisa de nós, dos nossos cultos, das nossas orações, das nossas reuniões, da nossa fé, da nossa crença. Deus não vai agir se nós não nos movermos primeiro. A soberania de Deus
Desapareceu da nossa mente. Em alguns lugares, em algumas igrejas, para algumas pessoas, quando você fala de soberania, a pessoa fica até irritada. Um entendimento completamente equivocado. Ah, se Deus é soberano, então eu não preciso fazer nada. Se Deus é soberano, porque é Covid. Se Deus é soberano, porque é aquilo. Um entendimento completamente equivocado do conceito bíblico de soberania, o que mostra que a marca da queda continua em nós. Ó, Davi acabou de ter uma experiência com a morte de Uzá, o temor de Deus, acabou de experimentar isso, mas parece que ele ainda não aprendeu. Ok, então vamos olhar para o texto, vamos pensar com o texto, vamos meditar nele e aplicar isso na nossa vida. Existe uma outra preleção que eu já fiz, que está no canal, depois eu vou colocar o link aqui embaixo. O nome dessa preleção é Quando Deus Diz Não, que é a mesma passagem, uma outra abordagem da mesma passagem. Vou colocar o link para você assistir depois, que fala sobre o que acontece quando Deus diz não e como isso afeta a nossa vida. Mas vamos pensar nesse tempo que está começando agora de Davi, que é um tempo importante. Davi finalmente está na sua própria casa, construída na cidade fortaleza de Jerusalém, conquistou o reino para se tornar a cidade de Davi. Pronto, está lá, tranquilão. E depois de viver em cavernas entre os filisteus, fugindo de Saul, agora finalmente Davi tem a sua própria fortaleza e tem a sua própria estabilidade. Está tudo certo. Né? Muitas lutas ele enfrentou, finalmente agora Davi tem paz. E o fato de habitar na própria casa é visto como uma legitimação do reinado de Davi. O fato de Davi estar ali em paz, na sua fortaleza, no seu palácio, isso aparenta para as pessoas que o governo dele está legitimado por Deus. Está ali, né? Está tudo bem. Que é outro erro nosso, né? A gente acha o quê? Que uma pessoa que está bem, vivendo bem, com tudo bem, está na bênção. E uma pessoa que está mal, com problema, com dívida, com crise, está longe de Deus. Parece até que nesse momento aqui, a vida de Davi vai acabar, né? Passei por todas as lutas, passei por todas as tragédias, agora eu vou ter paz. Até parece que daqui para frente Davi não vai ter outros momentos de luta. Claro que vai ter, ele não sabe, mas vai. E nós também somos enganados pela religiosidade e achamos isso. Não, o Robson é uma bênção, né? Olha só a vida dele. Família, filhas, casa, ele não tem problema. Deus está com ele. Já o Leclerc, nossa, como ele precisa de Jesus. Só passa problema. O homem, a natureza humana precisa de legitimidade, precisa de honra, precisa de lugares, precisa de tronos. Deus não precisa de lugar, mas Davi entende que ele precisa que o trono de Deus esteja ali. O ser humano precisa de legitimação, precisa de aprovação. Por isso que o camarada está com a vida toda estrupiada, mas quando vai para a igreja, bota a roupa, pega a Bíblia, toma banho, se arruma, perfume, faz até um teatrão, né? Se comporta como se fosse outra pessoa. Para quê? Para ter a legitimação pública. Como o Benassi é um cara abençoado. O ser humano precisa disso. Vocês vão reparar também, em várias comunidades, diferentes confissões de fé, que as pessoas brigam por títulos, por cargos, por posições de liderança. Isso não significa nada, mas para a pessoa significa muito. Agora não é mais o Benassi, agora é o apóstolo Benassi. Então isso para ele tem muito valor. É uma legitimação. É uma indicação pública de que Deus está com ele. Isso é do ser humano. Isso tem muito a nos dizer sobre os símbolos de poder. Davi vive num palácio luxuoso. Então isso significa que ele é abençoado, né? Que enquanto ele estava na caverna, fugindo, esse cara é um perdido, não deve ser abençoado. A Bíblia vai nos dizer que Deus estava com ele quando ele era fugitivo e Deus está com ele agora. Mas para o público, para o ser humano, para o povo e até para a gente, né, irmãos? Quando tudo está ruim, até a gente duvida de que Deus está conosco.
Nós mesmos duvidando, não é possível. Tem alguma coisa errada. Na outra encarnação eu devo ter cuspido na cruz. Não, mas nós não acreditamos nesse negócio de outra encarnação. A arca de Deus, ela é a representação da presença de Deus. A arca de Deus, quantas vezes isso já aconteceu? Ela é o símbolo do poder, da glória, da autoridade, da força divina. Então, como pode eu morar num palácio e Deus morar numa tenda? Isso não faz sentido. Pode observar que as comunidades de fé, elas começam geralmente humildes, numa garagem, né, numa varanda, né, assim como geralmente assim como é, numa varanda, numa casinha alugada, num salãozinho, né, aluga ali um salão, começa num terraço, tudo meu. Cresceu um pouquinho, vamos fazer o templo. Todo mundo quer fazer templo. E ninguém quer fazer templo para 50 pessoas, não. É para 5.000. É painel de LED. É ar-condicionado central. É poltrona de luxo. Manda trazer o sofá da... Eu conheci um líder X qualquer, de uma igreja X qualquer, que ele fez um templo todo de vidro. Aquele vidro azulado, sabe? Ele mandou trazer o vidro da Bélgica. Obviamente porque não tem vidro no Brasil, né? Essa tecnologia de vidro no Brasil ainda não existe. Mandou trazer vidro da Bélgica, de navio. Por quê? Porque precisa ter uma validação pública, gloriosa, não pode ser frágil. Você chega numa igreja, né? Eu me lembro de um pregador, nunca mais esqueci disso, estou ficando velho, irmãos. Então cada vez mais eu lembro de coisa antiga. Isso é um sinal da minha velhice, da minha decadência. Né? Eu me lembro de um pastor, nunca mais esqueci ele pregando. Você quer saber se a igreja é abençoada? Ele disse. Olhe para a estrutura que ela tem. Olhe para a parede. Olhe para o banheiro. Ele falou assim, olhe para as cadeiras. Olhe para o púlpito. Você vai numa igreja, tudo sujo, quebrado, simples. Você quer saber se Deus está ali? Olhe para a estrutura. Quando você entra no lugar, você sabe que Deus está abençoando. Pregou mesmo. E a comunidade naquela hora deu muito aleluia, porque a igreja era maneira, né? Se fosse a igreja pobre, ia ficar ruim. Davi percebe que está começando uma nova época na sua história, no povo de Israel, um tempo de estabilidade. Então ele precisa que a estrutura dele, física, demonstre isso, que ele está bem, não é? Isso é do ser humano. Pode não ter uma dúzia de ovos na geladeira, mas tem que calçar um sapato maneiríssimo, né? Tem que ter uma roupa legal para dar aquele efeito. E isso não deveria valer também para Deus? Então o rei chamou o profeta. Olha, nós não estamos falando do Leclerc e do Benassi, não, irmão. Nós estamos falando de Davi e Natã. Dois dos maiores personagens bíblicos abençoadíssimos. Davi chamou Natã e compartilhou com ele. Natã, eu tive uma ideia. Vamos fazer um templo para Deus que vai abalar Bangu, vai abalar Campo Grande e vai abalar Jerusalém. E Natã respondeu para ele, né, como diz aqui o versículo, olha só, versículo número 3. Faze o que você tem em mente, pois o Senhor está contigo. Foi a resposta que Natã deu na hora. É de Deus, não é assim que você diria? É de Deus. Esse sonho, essa visão, essa palavra é de Deus. Natã, Davi já estava a fim de fazer. Veio o profeta, né? O profeta Natã. E joga isso para ele, é de Deus. Agora Davi não tem mais dúvida nenhuma, não deve nem ter dormido essa noite, deve ter tido palpitação no coração, fazendo o projeto do templo. É agora, ninguém me segura. Mas observe o texto e você verá que Deus em momento nenhum foi consultado. Nem Davi orou na hora do almoço, nem aquela oração que você faz no almoço, obrigado, Senhor, por esse alimento, amém. Nem essa oração do almoço que a gente faz, nem Natã, porque Natã podia ter ouvido, né? Pô, ideia legal, vamos consultar o Senhor, né, Davi?
É o mínimo que se espera do profeta. Nada. Nenhum deles consultou o Senhor sobre essa ideia incrível de construir um templo para Deus. No Antigo Testamento, antes de Cristo, o profeta era a voz de Deus. E hoje, aqui entre nós, a Bíblia é a voz de Deus. E a gente faz igual a Davi, igual a Natan. A gente também não lê a Bíblia. Não consulta Deus. Não quer saber o que Deus pensa. A única coisa que Natan disse foi: faça o que tiveres em mente. Pronto. Falou de... Nós vamos imaginar que Natan seja o pastor, né? Davi aqui na igreja é o pastor, Natan é o pastor. Você chega para ele: vamos construir um templo. Tudo que o pastor quer ouvir é que você vai contribuir para construir um templo lá. Ficou feliz da vida. Vamos com tudo. Sem consultar Deus, o profeta Natan aprova a ideia do rei de construir um templo para Israel. Ele acredita que os planos de Davi serão abençoados, pois Deus está abençoando Davi, tudo que Davi fez até agora está certo. Então, obviamente, seja lá o que for, o que Davi fizer, a bênção do Senhor estará sobre ele. O profeta, então, presume, ele está presumindo, né, que o coração de Davi está em sintonia com o coração de Deus. Irmãos, eu adoro essa frase. Adoro. Este projeto nasceu no coração de Deus. Eu adoro essa frase. Esta igreja nasceu no coração de Deus. Esse ministério nasceu no coração de Deus. Esse trabalho com família nasceu no coração de Deus. Esse ministério de louvor, todo mundo que quer validar alguma coisa, diz o quê? Que nasceu no coração de Deus. Todo mundo diz isso. Porque isso é uma validação pública. Deus está conosco. Mas a pergunta é: quem de nós conhece o coração de Deus? A gente não conhece nem o próprio coração, irmãos. Como a própria Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem. O próprio salmista vai dizer: ajuda-me a expurgar os meus pecados que são ocultos, diz o texto. A gente não conhece nem o próprio coração. O outro texto vai dizer: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. O cara nem sabe o que tem dentro dele. Como saberá o que tem no coração de Deus? Mas alguém pega o microfone e diz assim: esta comunidade aqui é verdade e graça, nasceu no coração de Deus, e todo mundo concorda. Ninguém questiona. Ninguém pergunta: tem certeza? Você consultou o Senhor? Deus falou alguma coisa? Temos como comprovar isso? Não. Davi falou, Natan falou, é de Deus, vamos fazer. Vamos fazer. No capítulo anterior, Davi está arrogante, agora ele está piedoso. Mas o que a Bíblia vai nos mostrar é que na arrogância ou na piedade, o homem só pensa em si mesmo. Bom, mas naquele dia, no mesmo dia, Natan foi para casa. E naquela mesma noite, o Senhor falou com Natan. Olha como esse texto, irmãos, ele é precioso, impactante e no mínimo deve nos fazer pensar bastante. O que Deus diz para Natan mostra que o coração de Deus tem planos bem diferentes do que o coração de Davi. O profeta, pelo que a Bíblia está nos mostrando agora, quando ele falou para Davi: faça o que Deus colocou no seu coração. O que a Bíblia está nos dizendo? Que quando o profeta disse isso, ele falou em seu próprio nome. Ele falou em seu próprio nome. Portanto, lição número 1 desta noite, desse dia: ninguém fala em nome de Deus, irmãos. Você que está aqui com a gente, presencialmente, você que está nos assistindo, ninguém fala em nome. Não acredite nisso. Deus me falou, Deus mandou dizer. Mentira, irmãos. Isso é uma falácia da religião, é a manipulação da religião, o tempo todo tentando mover pé, controlar o seu coração. Ninguém fala em nome de Deus. Se por acaso um dia
Deus quiser falar com você, porque você deve estar ouvindo, assistindo e pensar, pô, o Leclerc é um maldito pecador iníquo que não acredita em nada. Ele não acredita que Deus fala. Alguém vai dizer. Enquanto eu estiver falando em casa, a pessoa vai olhar para o outro, tá vendo? Ele não crê que Deus fala. Eu quero dizer para você que eu creio que Deus fala. E creio que Deus pode falar com você. Desde quando você precisa de intermediário? De profeta? De sacerdote? De alguém de oração? Para te mandar recado? Desde quando Deus eterno, Criador dos céus e da terra, precisa de entregador de recado? Ele não tem poder suficiente, ou não tem coragem, ou não tem acesso para falar o seu coração? Ah, mas nós somos suscetíveis a esse tipo de coisa. Ninguém fala em nome do Senhor. Nem eu, nem você, nem Natan, nem Elias, nem os apóstolos. Ninguém fala em nome do Senhor. Deus não precisa de representantes. Todas as vezes que os profetas da Bíblia falavam, os profetas mesmo, os grandes profetas, Elias, Moisés, Eliseu, todas as vezes que eles falavam, o que eles diziam, irmão? Assim disse o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor. Ele só transmitia informação, ele não tem opinião para dar. Ninguém fala em nome de Deus. A palavra do Senhor veio a Natan. Nesse momento, nessa noite, Natan recebeu uma palavra de Deus. Talvez, quem sabe, se ele tivesse orado antes, no mesmo dia, Deus tivesse dado a ele uma resposta. Mas ele não fez isso. Saul não fez isso. Josué não fez isso. E a gente também não faz. A gente tem que admitir isso. E mesmo que você seja um cristão sólido, constante, firme, com a sua fé muito bíblica, mesmo assim, se alguém chega perto de você, ó, Deus falou comigo, você balança. É do ser humano. É da natureza humana. Então a Bíblia vai nos mostrar o que, irmãos? Que a palavra de Deus é a única fonte de autoridade. Quando Natan recebeu a palavra de Deus, agora sim, agora ele tem um caminho, ele tem um rumo. A única coisa que guia os servos de Deus é a palavra de Deus. Ah, então você está dizendo, Leclerc, que eu tenho que duvidar de profecia? Estou dizendo, tem que duvidar. Tem que duvidar de visões? Tem que duvidar. Tem que duvidar dos movimentos? Tem que duvidar. Tem que duvidar. Porque a própria Bíblia está nos mostrando que Deus não precisa de apoio, de suporte, de intermediários. Se isso já não era necessário no Antigo Testamento, que dirá após a ressurreição de Jesus, da graça? Que dirá nesse tempo em que o Espírito Santo habita entre nós? Quando Deus fala, pelo que a gente vê, é bem diferente do que Davi e Natan pensavam. Vejam o que Deus disse. Vejam as coisas que Deus disse para Davi através do profeta. Você construirá uma casa para eu morar? Você pode fazer algo para mim? Quem é você para decidir onde eu vou morar? Você sabe o que é melhor e mais adequado? Porque esse é o argumento, né? Eu moro num palácio incrível e Deus, tadinho, está morando ali naquela palafita, né? Naquela, como é que fala? Aquele de um sala e quarto, só como é que é o nome? Naquele kitnet. Estou morando aqui num duplex, né? E Deus morando naquela... Eu tenho que ajudar Deus. Deus precisa de ajuda. Então Deus pergunta, você vai fazer? Você sabe o que é melhor para mim? Você pode fazer algo para mim? É como se Deus dissesse nas entrelinhas, né? Quem você pensa que você é, Davi? Depois Deus diz assim para ele, aí tem os versículos que você pode ler. Nunca morei em casa desde o dia que tirei os israelitas do Egito. Presta atenção nesse versículo, versículo 6. Porque quando Israel saiu do Egito, saiu com um braço forte, com sinais e maravilhas. Deus destruiu o maior império que havia naquele tempo, com o maior poder militar, dinheiro, riqueza. Faraó se considerava uma divindade e afundou todo mundo no mar. E Deus não tinha templo. Deus não tinha casa. Não tinha nem tabernáculo ainda. Nem arca. Não foi necessário.
o Egito foi derrotado pela água, pela rã, pelo vento, por um velho com um cajado na mão. Deus humilhou o Egito e não precisava de casa. Depois, no versículo 7, Deus pergunta: alguma vez eu perguntei a algum juiz, algum sacerdote, algum ancião, algum líder de Israel, o porquê de não terem construído uma casa para mim? Depois ele diz mais, e agora Deus é bem duro com Davi no versículo 8. Eu tirei você da pastagem. Eu tirei você de trás das ovelhas. Ou seja, você não era ninguém e eu transformei você no rei de Israel. Como é possível? Deus então revela a sua soberania e a sua liberdade de agir onde e apenas quando lhe convém. Não somos nós que comandamos Deus, é Deus que nos comanda. Não somos nós que guiamos Deus, é Deus que nos guia. Não somos nós que fazemos uma casa para Deus, é Deus que nos recebe na sua morada, amém, irmãos? Ele é que nos conduz com a sua mão poderosa. Não somos nós que o invocamos, como muitas igrejas fazem, líderes cantam, gritam, levantam as mãos, como se o Espírito Santo viesse de algum lugar. Não, irmãos, antes de nós chegarmos aqui, Deus nos conduziu e nos recebeu, nos encontrou. Ele é o lugar onde nós estamos. Nós estamos nele. É o contrário. E ele age com liberdade quando quer, quando lhe convém. A iniciativa e o poder sempre estão nas mãos de Deus. Então, se Deus quisesse um templo parecido com os templos pagãos de tantas civilizações, ele tomaria iniciativa. Ó, antes de começar a conversa, eu quero um templo, quero sacrifícios, quero dinheiro, quero crianças, quero mulheres, quero sacerdotes. Deus teria tomado a iniciativa, ele mesmo teria dito, como todos os outros deuses das outras civilizações aparentemente fazem. Deus teria exigido. É muito interessante esse movimento. Esse movimento é repetitivo, né? De vez em quando aparece alguém e diz assim: Senhor, eu trouxe aqui muito ouro para você. Que ouro, pô? O ouro é meu. A prata é minha. Tudo que há na terra, tudo que nela há, é tudo meu, não preciso de nada. Como diz o Salmo 50. Deus não precisa de nada. Foi Deus que escolheu Davi e transformou o menino em rei. Foi Deus que eliminou os seus inimigos e deu a Davi a fama e o poder dos grandes reis. Davi não tem mérito na sua própria história e agora quer construir uma história para Deus. Nós não temos mérito na nossa vida, irmãos, e agora queremos exaltar o Senhor aqui para que toda Campo Grande, o Rio de Janeiro, saiba que Deus habita entre nós. Nós não conseguimos nem controlar a tosse, irmãos. Isso é muita derrota. Eu não consigo controlar a tosse. Não consigo controlar o cansaço. Está aí o vírus assolando a humanidade há 2 anos. Não conseguimos combater uma coisa que é microscópica e controlaremos o Deus do universo. Tem alguma coisa muito errada com a nossa cabeça. Não conseguimos combater a pandemia com orações, com cultos, com reuniões. E vamos dizer, nos nossos encontros, que Deus nos obedece, que Deus age. Não, irmãos. Na verdade, o que Deus está dizendo é que o rei Davi é apenas um instrumento de Deus. Hoje é Davi, amanhã é Salomão, daqui a um tempo será Josias. Todos esses homens passarão. Hoje é a Verdade e Graça, amanhã é a Batista, depois de amanhã é a Congregacional. Todas essas igrejas passarão, mas o nosso Deus permanecerá para sempre, com o seu poder e com a sua autoridade. Não temos mérito na nossa própria história. Não temos mérito na nossa própria jornada. Bom, então nós poderíamos perguntar: o que foi que aconteceu com Davi, então? Bom, isso é fácil, né? O fato de Davi agora estar livre, estar comandando,
está num palácio, deixou ele seguro. É assim. A gente fica bem, fica seguro. Não é assim que funciona? Ficou bem, está com saúde, está prosperando, está dando tudo certo. Você fica seguro. Os tempos difíceis vêm. Vai ter uma luta feroz pelo trono. Davi nem sabe, mas lá na frente ele vai ser expulso do palácio pelo próprio filho. Ele vai ser perseguido. Mas a Bíblia diz que Deus vai comandá-lo, vai ajudá-lo, e ele só pode se manter no trono com a ajuda de Deus, irmãos. Não é ele que vai fazer um trono para Deus, é Deus que vai sustentar o trono dele. Não somos nós aqui nessa noite que daremos algo para Deus. Nós viemos aqui para que Deus nos dê algo. Ele vai nos dar o que hoje? A sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Não é a gente que vai exaltar, Deus é que vai nos sustentar com a sua poderosa mão. É o contrário. Não é ele que vai construir um palácio. Deus é que vai mantê-lo poderosamente. Agora, uma pergunta. Será que nós conseguimos aceitar a soberania de Deus? É claro que não, né, irmãos? A gente só reconhece que Deus é soberano quando as coisas dão certo. Difícil é reconhecer soberania quando a coisa desanda. Porque quando a coisa desanda, a gente duvida de Deus, duvida da presença de Deus, duvida da comunhão com Deus, duvida do amor de Deus, acha que Deus nos abandonou, nos desamparou, foi embora, porque foi assim que nós aprendemos o tempo todo. A gente tem dificuldade de lidar com essa soberania. Olha, vou te falar, Davi deu muita sorte. Segunda vez, rapidinho, Deus poderia ter encerrado a sua história nesse momento. Lembram da passagem do Novo Testamento? Da parábola que Jesus conta sobre o homem rico, que tinha muitos celeiros, muitas plantações, uma colheita absurda, e aquele homem disse para si mesmo: construirei mais celeiros, construirei mais galpões, farei um estoque gigante, e depois direi para mim mesmo: alma, coração, mente, aproveitem, gozem com prazer de tudo que vocês têm. De repente vem uma voz assim: louco, essa noite, hoje ainda, pedirão a sua alma, e tudo que você preparou vai ficar para quem? É arrogância humana diante da grandeza divina. Eu, se fosse Natan, também teria vergonha. Quantos líderes que são homens e mulheres de Deus, conhecem o Senhor, conhecem a palavra, mas de repente ficam presunçosos, arrogantes, acham que podem falar e dizer o que quiser. Quantas pessoas pegam o microfone até com boas intenções, como Davi agora, com piedade, assim: você está curado. Receba a cura, Priscila. Lúcia, a cura de Deus está sobre você. O cara fala de forma leviana, palavras ao vento, como se as palavras desse líder fossem chanceladas por Deus. Desde quando Deus chancela as nossas palavras, irmãos? E a comunidade recebe como verdade, como se fosse Deus falando, e fica por isso mesmo. Na Bíblia tem uma outra história muito interessante que você deveria ler depois, que é a história de um homem chamado Aitofel, que era conselheiro do rei. Tudo que Aitofel dizia era muito sábio. Ele era tão sábio, que todo o povo entendia que as palavras de Aitofel eram palavras de Deus. Agora, pior do que o povo achar é Aitofel acreditar. Porque os irmãos poderiam dizer: nossa, como o Davi prega, como ele canta, Deus está sobre ele. Quando ele pega o microfone, a presença de Deus. Bom, o povo fala, mas pior do que o povo falar é o Davi acreditar. É bater no peito e dizer assim: não, deixa que eu vou ministrar. Como eu já vi muitas vezes: não, deixa que eu vou falar, deixa que eu vou orar, que esse é um momento muito sagrado. A pessoa acredita que ela recebeu de Deus. Eu me lembro quando eu era adolescente, fiz assim, adolescente, parece até que adolescente é mais baixo, né? Mesmo quando eu era bem garoto, né? A gente estava lá na comunidade, na igreja, e era ceia e tal,
e tinha um pastor fazendo lá, ministrando. Eu nunca mais esqueci dessa cena. Eu estava com um grupo, a gente tinha um grupo de louvor e tal. Eu falei, pastor, só quer que a gente cante alguma coisa agora? Eu falei assim, não, nesse momento não, porque esse é um momento muito especial. É um momento que Deus, deixa que eu mesmo vou cantar. Você vê? Naquele momento, há, sei lá, 30 anos atrás, eu falei assim, é verdade, né? Deixa o cara cantar, né? O cara tem a unção. Hoje eu fico pensando, nossa, quem ele pensa que ele é? Qualquer um poderia cantar, ou ninguém. Não, mas o cara acredita. Assim como o Natan acreditou. Assim como nós também acreditamos, irmãos. Nós também acreditamos nesse negócio. Que Deus nos fez mais especiais. Você vai aonde? Não, eu vou lá visitar minha mãe. Por que não? Porque eu estou precisando de uma oração. Quando a minha mãe ora, Deus ouve. Que a minha mãe tem uma comunhão diferente com Deus. Que conversa é essa, irmãos? O que a religiosidade faz com a nossa mente? Agora, pior do que o cara acreditar que a mãe dele tem uma comunhão com Deus diferente, é a mãe do cara realmente acreditar que tem. Que é o que acontece com Natan. Que é o que acontece com Davi. Que é o que acontece com muitos de nós. Então, lições para a nossa jornada, para a gente encerrar. Primeiro, no relacionamento entre Deus e o ser humano, a iniciativa é sempre de Deus e nunca do homem. Se Deus, por acaso, quiser que a nossa comunidade prospere, que as pessoas se convertam, a gente não precisa fazer nada não. Pode deixar que Deus trabalhe sozinho, irmãos. Deus não precisa da nossa ajuda. Tem uma música antiga de uma banda chamada Milad. É um grupo bem antigo mesmo. Tô falando que eu tô ficando velho? E o Milad tinha uma canção que era bem legal. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Não tenha medo, então, quando tiver que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia. A música é perfeita, porque ela fala que todo o movimento é de Deus. É Deus que faz o movimento, não somos nós. Aí você poderia dizer, Leclerc, mas essa consciência, esse entendimento, essa clareza não incomoda quando as coisas dão errado? É claro que incomoda. Porque nós temos uma fé lúcida. Perceber que a vida está ruim e Deus é soberano nos incomoda. Entretanto, até no fundo do poço vale a pena confiar no Senhor, irmãos. Porque não tem ninguém que seja digno de mais confiança do que o próprio Deus. Então o que a gente faz? Sofre, como os salmistas fazem. Até quando? Por que não respondes? Onde estás? Por que me desamparaste? Mas o cara fala com quem? Com Deus, Senhor. Ele crê em Deus. Ele está em crise, mas crê em Deus. A iniciativa é sempre de Deus, nunca do homem. A tendência do homem é restringir a liberdade e a ação de Deus. É manipular Deus. Quando que vai começar a mover? Quando nós orarmos. Quando que as pessoas vão se converter? Quando a gente jejuar. Quando que o seu casamento vai ser transformado? Quando você fizer um encontro de casais. Porque lá no encontro rola um negócio. Que negócio? Não posso te contar. Tem uns eventos que não pode contar, né? Assim? Tem uns segredos. Já participaram dos negócios assim? Vamos lá no evento. Como é que é? Não posso te falar. Peniel, não posso falar. Segredo? Porque nós cremos que lá naquele lugar vai ter um retiro, né? Um evento, um congresso, num sítio. A liderança vai toda, uma semana antes. Ora, jejua, come grama, rasteja na terra, pendura de cabeça para baixo. Por quê? Porque a gente acredita que o nosso movimento trará Deus. Ah, irmão, nós enlouquecemos completamente. Pior do que a liderança acreditar é a gente acreditar também nisso, que tudo isso funciona dessa maneira. A ação de Deus é sempre inesperada e muitas vezes não corresponde ao que nós esperamos. A ação de Deus é inesperada. Já falamos sobre isso várias vezes. A promessa do Messias, do libertador, do Cristo que viria. Toda a expectativa foi criada. E quando nasce Jesus na manjedoura, que decepção.
Você é o Messias? Alguém perguntou, pode vir alguma coisa de boa de Belém? Não pode. Você, ele não pode. Que frustração. As ações de Deus não correspondem ao que nós esperamos. Tem uma playlist de estudos sobre Êxodo, que está no canal da Oficina da Palavra, com tradução em Libras. Só você assistir. As conversas de Moisés com Deus são incríveis. Mas não deu certo. O senhor falou, mas não funcionou. O senhor falou que eu ia lá falar com o faraó agora oprimiu. Você quase consegue ver a cara de frustração de Moisés. Está dando errado. Senhor, manda outro. Senhor, cancela esse projeto. O tempo todo, várias vezes. Por quê? Porque a ação de Deus quase sempre não corresponde à nossa expectativa. É a nossa dificuldade em lidar com a soberania divina. Deus age por intermédio das pessoas, em favor das pessoas. Irmãos, Deus não precisa de templo. Nós estávamos falando sobre isso hoje aqui, antes de começar a reunião. Davi estava falando sobre isso. Não é o templo que valida a nossa fé. Nós, quando nos reunimos, nós somos as pedras vivas do templo de Deus. O templo relativizar. Davi falando, não, Deus precisa de um templo. Um templo, Natan, é verdade, um templo. O templo. Deus falou assim, que templo? Eu não quero templo, nunca pedi templo. Desde quando eu preciso de templo? E agora a Bíblia, depois que Cristo vem, o Espírito de Deus habita dentro de nós. O templo relativizado. Mas olha como as comunidades tratam os templos. Mármores, pedras. As pessoas sobem descalço no púlpito. Né? Não pode sujar, não pode contaminar. Todo mundo uniformizado, como aquele lugar, o lugar da morada de Deus. Aqui a glória de Deus vem. Aqui o mover de Deus está. Aqui acontece o milagre. Que conversa é essa, irmãos? Bom, a segurança do presente não é o objetivo final. Davi acabou de descobrir que ele é rei, mas ele é um rei de transição. O plano de Deus vai muito além de Davi. O plano de Deus vai muito além da verdade e graça. O plano de Deus vai muito além das lideranças que nós conhecemos. Todos nós passaremos e o nosso Deus permanecerá para sempre. Para a gente fechar, irmãos, quero ler com você o Salmo 127. Salmo 127, versículo número 1. Eu estou lendo aqui a NVI, mas vou citar aqui o texto, lembrando das versões que eu decorei, que são as que ficaram na minha cabeça. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, adoro esse texto, inútil será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão das dores, porque o Senhor sustenta os seus servos enquanto eles dormem. Irmãos, vejam o poder que há na palavra inspirada de Deus. O poder que há na palavra. Nós não precisamos de templos, lugares, estruturas. Precisamos é de Deus. Reconhecer a sua soberania. Será que Davi ainda não entendeu isso? Nesse momento, Davi nos representa. Nós somos iguais a ele, cabeça dura. Vivemos, experimentamos, aprendemos, passa o tempo e a gente comete os mesmos erros, fala as mesmas coisas, dá vazão às mesmas coisas. Mas o Salmo 127, ele é muito objetivo. Ele diz que Deus é que edifica e Deus é que vigia. Essa é a frase que o meu pai sempre dizia quando a gente ia sair de casa. Sempre falava a mesma frase. Vamos sair e tal. Pô, mas é muito perigoso. Vamos orar. Meu pai sempre dizia, rapaz, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos orar, clamar. Vamos nos preocupar. Agora, se Deus não nos guardar, nós estamos perdidos. E é isso mesmo. Se o Senhor não edificar, vai cair, irmãos.
Mas até se cair, se Deus estiver conosco, nós estamos seguros. Amém, irmãos? Amém. E essa é a lição que Davi precisa aprender. Depois você vai ver, nós vamos falar sobre isso semana que vem, se Deus permitir, que Davi vai para a tenda onde está a arca e reconhece, depois de uma pancada dessa, ele reconhece: quem sou eu, Senhor? Quem é o teu servo? É isso mesmo. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós diante da grandeza do Senhor? Mas vejam, e é aqui que eu termino. Apesar de toda a nossa arrogância, presunção e prepotência, mesmo assim, Deus continua graciosamente nos ajudando, nos sustentando. Então não tem problema ter crise com a soberania. Porque às vezes a gente não consegue entender como Deus nos ama quando as coisas dão errado. Não tem problema ter crise com... Tem problema é achar que ela não existe, ou que nós comandamos o Senhor. Isso é um problema. Agora, ter crise com a soberania, não, porque esse momento de Davi aqui é bacana, mas ele já teve momentos ruins. Outros também virão. Então nós já passamos por momentos de paz na nossa vida, por momentos de dores. Quando as dores vêm, a impressão que tem é que nunca houve paz, mas isso é falso também, né? Você teve muitos anos de paz, basta um momento de dificuldade, a impressão que a gente tem é qual? Que a vida toda foi de dificuldade, mas não é verdade. Isso é a nossa mente confusa, é o nosso coração perturbado, mas seja lá como for, o que nós precisamos saber é que se Deus edifica a nossa casa, a nossa vida estará segura nas mãos do Senhor. E se Deus vigia por nós, não precisamos temer absolutamente nada.